Às vezes, a pergunta que ecoa dentro de nós não é sobre o que sonhamos, nem sobre o que queremos realizar, mas sobre o que nos impede de dar o próximo passo. E quando olhamos com sinceridade, percebemos que esse impedimento tem um nome: medo. O medo que sufoca a voz da esperança, o medo que cala a coragem, o medo que nos paralisa no meio do caminho. Você já sentiu isso? Já experimentou a sensação de estar diante de uma porta, mas sem forças para atravessá-la, não porque ela esteja trancada, mas porque algo dentro de você sussurra que talvez não seja seguro abrir? O medo é silencioso e barulhento ao mesmo tempo. Ele se infiltra na mente como uma sombra que cresce quando a luz diminui. Ele veste disfarces. Às vezes parece prudência, outras vezes parece cuidado, mas no fundo é apenas uma prisão invisível que nos impede de viver. Há quem diga que o contrário do medo é a coragem, mas no fundo o contrário do medo é o amor, porque o amor lança fora o medo, como diz a Escritura. O medo nos encolhe, mas o amor nos expande. O medo nos faz olhar para dentro de nossas fragilidades, mas o amor nos convida a olhar para além delas. E talvez hoje você esteja vivendo esse exato dilema. Você sabe que precisa avançar, mas algo em você insiste em permanecer parado. Você sente que há um chamado, um movimento, uma promessa, mas o peso invisível do medo prende seus pés ao chão. Eu quero que você se imagine agora em uma estrada. Ela está diante de você, longa, aberta, com curvas que se perdem no horizonte. Às margens dessa estrada, você vê sombras. Elas cochicham, dizendo: não vá, não vai dar certo, você não tem força, você não vai conseguir. E você hesita, o coração dispara, as mãos suam, os pensamentos se confundem, o passo não acontece. É assim que o medo trabalha. Ele cria cenários que ainda não existem, mas que parecem reais demais. Ele pinta quadros sombrios que te convencem de que o pior já está esperando. E quando acreditamos nesses quadros, perdemos a chance de viver o quadro que Deus já pintou para nós. O medo tem muitas vozes. Ele fala com a voz da dúvida. E se não der certo? Ele fala com a voz do fracasso. Você já tentou antes e falhou. Por que tentar de novo? Ele fala com a voz da comparação. Olhe como os outros estão longe, você nunca chegará lá. Ele fala com a voz da vergonha. Você não é digno, você não é suficiente. E às vezes, ele até tenta se vestir com a voz da razão, fazendo você acreditar que é melhor não arriscar, que é mais seguro não tentar. Mas há uma voz que fala mais fundo do que todas essas. É uma voz suave, calma, firme, que não grita, mas permanece. Uma voz que diz: não temas, porque eu estou contigo. É a voz de Deus, que ecoa desde o início da história humana. Uma voz que não nega o medo, mas o coloca em perspectiva. O medo sempre existiu. Abraão sentiu medo quando foi chamado para deixar sua terra. Moisés sentiu medo diante do faraó. Josué sentiu medo antes de atravessar o Jordão. Davi sentiu medo diante de gigantes. Os discípulos sentiram medo no meio da tempestade, mas em todos esses momentos a resposta de Deus foi a mesma: eu estou contigo. E é aqui que a revelação começa a nascer. Não é a ausência do medo que nos faz seguir, é a presença de Deus que nos sustenta apesar do medo. O medo paralisa quando olhamos apenas para nós mesmos, mas se desfaz quando olhamos para aquele que caminha conosco. Imagine uma criança pequena aprendendo a andar. Ela olha para o chão, para os próprios pés, para o vazio diante dela e sente medo de cair. Mas quando ela olha para o rosto do pai estendido, com os braços abertos, o medo perde a força, porque de repente não se trata mais da possibilidade de cair, mas da certeza de ser amparado. É isso que Deus faz conosco. Ele não promete que nunca tropeçaremos, mas promete que estará lá para nos sustentar. Ele não diz que o caminho será sem riscos, mas garante que sua presença será suficiente para enfrentar qualquer risco.
Talvez você esteja paralisado por um medo específico agora. Pode ser o medo de perder algo ou alguém. Pode ser o medo de não ser aceito. Pode ser o medo de falhar de novo. Pode ser o medo do futuro incerto. Ou, quem sabe, o medo da própria vida. Seja qual for o nome desse medo, eu quero te lembrar. O medo não define quem você é. Ele pode ser uma experiência, mas não é sua identidade. Ele pode estar presente, mas não é sua morada. Ele pode até gritar, mas não tem a última palavra. O que fazer, então, quando o medo paralisa seus passos? Primeiro, reconheça-o. Não fuja dele, não o negue. Diga, eu estou com medo. Essa confissão não é fraqueza, é coragem. Porque quem nega o medo se torna escravo dele, mas quem o reconhece pode colocá-lo diante de Deus. Segundo, respire na presença de Deus. Às vezes, o medo acelera tanto o coração que esquecemos de respirar. Inspire fundo, como quem enche os pulmões de esperança. Expire devagar, como quem solta o peso da ansiedade. E nesse ritmo, deixe a presença de Deus ser mais real do que a presença do medo. Terceiro, lembre-se das promessas. A palavra de Deus é cheia de declarações que enfrentam o medo de frente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Em amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Cada promessa é como uma tocha que ilumina a escuridão. Quarto, dê um pequeno passo. O medo quer que você acredite que precisa vencer tudo de uma vez. Mas Deus apenas te convida a dar o próximo passo. Não precisa ser grande, não precisa ser rápido, não precisa ser perfeito. Apenas um passo, e depois mais um. E quando você perceber, estará caminhando. O medo nunca desaparece por completo. Ele sempre tenta sussurrar, sempre tenta voltar. Mas quando escolhemos caminhar mesmo com ele presente, descobrimos que ele é menor do que parecia. Há uma história que gosto de lembrar. Um viajante atravessava um vale escuro e encontrou uma sombra enorme, de aparência assustadora, bloqueando o caminho. Ele pensou em recuar, mas algo dentro dele disse: avance. E quando ele deu o passo, descobriu que a sombra era apenas uma pequena pedra iluminada de forma distorcida. O que parecia um gigante era apenas um detalhe, ampliado pelo medo. Assim é com muitas coisas na vida. O medo cria monstros que não existem. Ele pinta cenários que nunca acontecerão. Ele aumenta as proporções daquilo que é apenas passageiro. Mas quando caminhamos com Deus, percebemos que aquilo que parecia impossível é apenas uma sombra diante da luz dele. E se o medo ainda insistir, olhe para a cruz. Porque foi lá que o medo perdeu seu poder. Jesus enfrentou o pavor da morte, o peso da rejeição, a dor da solidão, e ele venceu. E porque ele venceu, você também pode vencer. Hoje, talvez você não consiga correr, talvez não consiga saltar, mas pode, com fé, dar um passo, apenas um. E esse passo pode ser uma oração sussurrada, pode ser uma lágrima derramada, pode ser um gesto de confiança silenciosa. Deus não te pede velocidade, Ele te pede entrega. E quando você se entregar, descobrirá que o medo não é mais dono da sua vida. Permita-se imaginar agora um futuro em que você não é guiado pelo medo, mas pelo amor. Um futuro em que, mesmo tremendo, você continua. Um futuro em que cada passo é sustentado por mãos invisíveis que não te deixam cair. Esse futuro não é uma ilusão, é uma promessa. E quando o medo tentar te paralisar de novo, lembre-se, você não está sozinho. Há um Deus que caminha ao seu lado. Há um Deus que sussurra ao seu coração: coragem, eu venci o mundo. Então, respire fundo, erga os olhos, dê o próximo passo. Porque o medo não é o fim da sua história. E se enquanto você me ouve, uma parte de você ainda sente que não consegue, que o peso é grande demais, eu quero que você apenas descanse nessa verdade. Você não precisa enfrentar o medo sozinho.
Aquele que te chama também te sustenta. Aquele que te convida a caminhar também segura sua mão. Aquele que te envia à frente também vai à sua frente. Então, mesmo que seus passos sejam trêmulos, ainda assim, caminhe, porque o céu inteiro caminha com você. E quando o medo ameaçar te paralisar de novo, lembre-se, há uma voz mais forte, mais doce, mais poderosa que sussurra dentro de você. Não temas, eu estou contigo. Que essa verdade ecoe no seu coração como um refrão eterno. Agora, eu quero te convidar a compartilhar nos comentários a sua experiência. Conte, em que momentos o medo tentou te paralisar e como você encontrou forças para dar o próximo passo. Sua história pode ser a resposta que alguém precisa hoje. Sua caminhada pode iluminar o caminho de outro coração. Não subestime o poder da sua voz, porque quando você compartilha, você ajuda a quebrar as correntes do medo em outras vidas também.